Bom, tô ao vivo. Fala você, torcedor tricolor que me acompanha de todo o Brasil. Sou Teixeira Mendes. Esse é o programa Laranjeiras Rádio, transmitido pela página Força, Glória e Tradição. E você sabe, a melhor cobertura do Flusão é aqui. Então vamos lá, gente. Esperar um pouquinho aí a audiência chegar. Galera vai começar a dar o seu boa noite. Enquanto isso, eu vou armando aqui os últimos detalhes da nossa transmissão. Hoje nós tivemos aí a entrevista do nosso presidente Mário Bittencourt, falando sobre a questão, né, aí das especulações, etc. A questão do Caio Henrique. Caio Henrique nós já sabíamos, né, que ele não ficaria no Fluminense. No meio da temporada passada, né, nós falávamos muito sobre isso aqui, né, que a dificuldade seria grande pela característica, né, da montagem do elenco. Mas é assim mesmo, vamos lá. A gente também assistiu o nosso presidente aí falando sobre a negociação em torno do Alan, certo? Enfim, né, vamos ver. A gente sabe que vai ser difícil, um contexto de crise financeira do clube, né? A gente vai falar disso também hoje, para falar do novo programa de sócio, certo? Galera chegando aí, dando boa noite. O Diego Munhões, sempre presente aqui. Muito obrigado pela sua audiência, nosso amigo Diego. O Rafael Viriato chegando aqui, dando saudações tricolores. Ulisses Souza. Miguel Ângelo de Carvalho, ele é de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. E ele é da torcida do Flusão também, Barra Mansa, se não me engano, o Miguel Ângelo. Ali é perto de Volta Redonda, né? Sul do estado do Rio de Janeiro. Um abraço então aí para toda a torcida tricolor em Barra Mansa. Pablo Silva chegando, enfim. Bom, galera, muita especulação, início de ano, 2019. Aqui com a minha canequinha. Muita especulação, certo? E também, além das especulações aí, falou-se muito nas redes sociais sobre o retorno do Fred, né? Hoje já desmentido, né, na entrevista do Mário Bittencourt. Ó, o Barbé aí, chegando o nosso amigo Leandro Barbé. Também chegou o Vitor Oliveira, o Robinho, toda a galera, né? Então foi desmentido hoje a possível volta do Fred. Mas vamos lá, né? Basicamente, então, gente, hoje a gente vai falar sobre o programa de sócio-torcedor. Tô aqui com meu cartãozinho na mão. Fiz meu sócio, meu querido plano de sócio. Infelizmente tive que cancelar, né? Falei aí com algumas pessoas sobre isso. Falei, acho que na live passada. Perdi aí minha principal fonte de renda, né? E meio que eu tô financeiramente pior que o Fluminense esse ano. Mas se você puder, tiver condições, faça o seu plano de sócio. Eu, infelizmente, tive que cancelar o meu. Mas por que eu tô falando isso, gente? Porque, assim, como é que vai ser esse novo programa de sócio, né? Bom, nós não temos até agora nenhuma grande informação, certo? O que nós sabemos é que vai haver uma reformulação. E as perguntas começam a surgir, né? A primeira questão, no futebol moderno, o que é um torcedor? A gente sabe que esse termo torcedor surgiu em Laranjeiras, no nosso estádio, né? E por ocasião de um jornalista que, observando a aflição das jovens, né, que assistiam aos jogos em Laranjeiras no século passado, elas tiravam as luvas, né, as jovens da aristocracia carioca, e torciam em sinal de aflição. Então a crônica se referia às torcedoras do Fluminense, né? De tal modo que o que caracteriza o torcedor que nasce em Laranjeiras, né, o ato de torcer nasce em Laranjeiras, primeiro estádio do Brasil, o nome, né, a designação torcedor, significa o que? Aflição, paixão, sentimento. Só que modernamente, esse torcedor, ele está ligado ao que? Ao consumo. Hoje, a torcida é o mercado consumidor de uma marca, né? Então, se no passado, amador, romântico, nós tínhamos o torcedor como
O Miguel Ângelo tá falando aqui, é no sul do estado mesmo. Ah, minha geografia tá boa. Valeu, Miguel, pela audiência. Um abraço de novo aí pra Barra Mansa. Se no passado nós tínhamos, então, o amadorismo romântico, no mundo moderno, do consumo, todas as nossas relações são relações hoje monetarizadas, né? O torcedor também é um consumidor. E uma coisa que o Mário Bittencourt falou me preocupou muito. Ele falou assim, bom, eu vejo muita gente falando na internet que só vai virar sócio torcedor, só vai adquirir uma carteirinha dessa aqui, se tiver um time bom. Mas como é que eu vou montar um time bom? Ele apresentou um paradoxo, né? Como é que eu vou montar um bom time se eu não tenho dinheiro? Se eu não tenho aí 5, 6 milhões por mês vindo dessa receita? Gente, isso me preocupou porque eu entendo o apelo dele, ele quer chamar a torcida, ele quer que a torcida seja uma fonte de receita mais decisiva para o clube e etc. Mas nós temos um grande problema. Se o torcedor não é mais esse ser passional, aflito, mas um consumidor, a pessoa pode escolher muito bem o que fazer com o seu dinheiro. Eu mesmo cancelei o meu, porque eu não tenho dinheiro. Esse ano vai ser um ano financeiramente muito ruim para mim se nada mudar, né? Eu perdi 70% da minha renda, perdi a minha principal fonte de renda, né? De tal modo que um consumidor, ele faz escolhas. Todas as pessoas são educadas para quê? Para serem consumidores. Os consumidores fazem escolhas. De tal modo que, como presidente do Fluminense, o senhor Mário Bittencourt tem que pensar na oferta. Que tipo de produto, que tipo de serviço ele vai oferecer ao seu torcedor, né? Ao invés de reclamar da demanda, que o consumidor é isso, ele faz escolhas livres. Nós fomos ensinados a isso, né? No mundo liberal, onde todas as relações são monetizadas. Então o senhor Mário Bittencourt tem que pensar na outra esfera da realidade, que é a oferta. E aí eu me pergunto, eu não conheço detalhes desse novo plano de sócio do Fluminense, mas a grande pergunta é a seguinte, como é que tá? Tem alguma pesquisa para traçar o perfil desse torcedor do século XXI, né? O perfil de consumo, renda? Onde é que está localizado esse torcedor? Em que faixa de consumo? Classe B, classe A? Qual é a penetração do futebol na classe B, na classe C, na classe D? Né? Qual é a disponibilidade? Porque assim, nós temos um cenário de endividamento das famílias, né? Nós temos um cenário de desemprego já há 5, 6 anos, ou seja, aí mais ou menos desde 2013, os últimos 5, 6 anos. Foram 5, 6 anos, né? Sofrimento do povo brasileiro na economia, desemprego, a precarização, ou seja, os empregos estão sendo gerados aí na economia. São empregos, às vezes, de baixo, né, salário, né? Cai a taxa média de salário e muita gente fazendo bico, entregando de bicicleta, Uber Eats, o Rappi, que até patrocinou o Fluminense. Então esse é o cenário de total queda o quê? Nas taxas de salário. E a renda disponível, né, que em grande parte determina a demanda, ela está em quê? Em queda, porque você tem uma queda nas taxas de salário. Tomara, eu não estou dizendo aqui que o Fluminense não sabe disso, que o Mário Bittencourt não sabe disso. Tomara que esse plano tenha levado em consideração esse cenário, né? Porque qualquer cara que tem uma lojinha, e eu tenho amigos que são empresários, né? Tem pequeno comércio, loja de estúdio de tatuagem, etc. O sujeito, ele traça os planos, ele estuda o mercado, a situação da economia. Então tem que ter tudo isso, né, em conta antes de você traçar um panorama. Tomara que o Fluminense tenha levado isso em consideração. Porque no amor não funciona mais. Esse é o futebol moderno. Não tem mais amor. O torcedor que torce em sinal de aflição acabou. Agora somos todos consumidores, né? Enfim, isso é um grande problema. E uma outra questão, cara, disso tudo aí, é que eu vejo muita gente também na internet
interajo bastante com os ouvintes e tal, etc. Interagia mais, agora um pouco menos. Mas o que eu vejo é, por exemplo, falta no Fluminense algumas coisas fundamentais. O Fluminense perdeu muita confiança com as últimas gestões, né? Não só por causa da crise, mas pode ver, há quanto tempo a gente está sem um patrocinador master? Claro, tem a crise, a precificação mudou. Hoje a camisa, mesmo de um clube grande, de massa como o Fluminense, vale menos no mercado. Mudou. A gente já falou bastante disso daqui no ano passado. Só retomando um pouco. O Mário até falou isso, né? Hoje em dia o máximo que dá conseguir é 8, 9 milhões, 10 no máximo, num patrocínio master. Certo? Mas o que gera essa crise de confiança no Fluminense como instituição, né? Carelar e fazer o programa de sócio. Uma coisa que eu vejo muito nas redes sociais e vale a pena uma pesquisa por parte do Fluminense para entender esse público, esse consumidor, que é o seguinte, a questão das receitas. Na cabeça da torcida hoje falta transparência. O que isso significa? Significa que a gente não sabe muito bem para onde é que vai o dinheiro, para onde é que ele não vai. Então, por exemplo, o pessoal reclama muito. O social é superavitário ou as receitas do futebol são desvinculadas para botar cloro na piscina? Essa é uma pergunta. Pouca gente fala sobre isso. No Fluminense. Eu nunca vi um diretor, um presidente, nem um candidato à presidência fazer uma análise da questão administrativa. Por exemplo, o Estatuto do Fluminense. Ele determina princípios, né, administrativos que, por exemplo, coibissem a desvinculação de receitas, né? Esportes olímpicos. Mesmo é o detentor da taça olímpica. Mesmo tem uma tradição extraordinária. A gente sempre fala isso aqui. O Fluminense organizou os Jogos Olímpicos da América Latina de 1922, precursor da competição pan-americana, no contexto do centenário da independência do Brasil, com recursos próprios, a modernidade. Enfim, o Fluminense é um... Jules Rimet, né, disse, o Fluminense é a instituição mais perfeita que existe. A instituição esportiva. Modelo de administração, de olimpismo, de fomento à cultura, ao esporte. E por isso nós somos os detentores da taça olímpica. Nada contra o esporte amador, portanto. Nada contra o esporte olímpico. Mas vamos lá. Como é que funciona? A receita do futebol, em parte, banca o esporte olímpico. O esporte olímpico é superavitário? As pessoas têm essa dúvida, né? Então, para meter a mão no bolso hoje, esse torcedor convertido em consumidor, ele faz essas perguntas, né? Você, por exemplo, né? Em casa, hoje mesmo fui ao mercado com a minha esposa e a gente falava muito sobre promoção, né? Aí a gente teve que ir ao shopping, resolver um problema e depois a gente foi ao mercado. Será que aquelas plaquinhas, promoção, 50% de desconto, são reais? Né? Existe uma desconfiança. Então, se o torcedor é um consumidor, ele vai estabelecer essa relação com quem está ofertando o serviço, né? Nesse caso, as dúvidas são essas. E as pessoas costumam chamar isso de transparência nas redes sociais, né? Então, como é que vai funcionar? O dinheiro do sócio futebol vai ser exclusivo para o sócio futebol? Será que não dá para repensar o estatuto e criar ali certos princípios, né, administrativos que impeçam, por exemplo, a desvinculação de receitas? Essas receitas, elas são, do ponto de vista contábeis, organizadinhas. Isso aqui é a receita do futebol, essa aqui é a receita do vôlei, essa aqui é a receita do social. Por quê? Pagar 70 conto para virar cloro na piscina e não trazer, né, nenhum jogador de qualidade, para não montar time de qualidade, não funciona. Né? O Fábio Egito já fez isso daí e não funciona. Então essas são dúvidas da torcida. Essas coisas deveriam ser esclarecidas quando o Fluminense, acho que o Mário Bittencourt
né? Compartilha aí, galera, para fazer chegar no Mário Bittencourt. O Mário Bittencourt tinha que estar atento a essas questões e falar, olha, galera, estamos organizando as finanças de tal e tal maneira, assim, assim, assado. Vamos lançar esse programa de sócio, faça adesão, ajude a patrocinar o Fluminense, tantos sócios por mês, pagando tanto, a gente vai conseguir montar um time mais competitivo, assim, assim, assado. E esse dinheiro aqui vai ser só do futebol. Porque hoje as pessoas não sabem. Veja, não é que as pessoas estejam dizendo que esse dinheiro aqui não é usado exclusivamente no futebol. As pessoas não sabem. Eu também não sei. E é por isso que eu acho que o Fluminense, como instituição, ele deveria ser o quê? Mais transparente nesse aspecto, né? Estou dizendo para explanar dado, documento de contabilidade de uma empresa privada, isso é impossível, você não pode fazer isso, certo? Mas você pode ter existe um limite ali onde você pode ter, né, uma certa transparência e falar, ó, o dinheiro do futebol vai para o futebol. Parece besteira, mas muita gente tem essa dúvida. Eu também tenho. Então eu gostaria até de ver o Fluminense falar sobre isso e assim que eu me recuperar financeiramente eu volto. Dá uma lida na galera. Falei pra cacete. E a galera chegou aqui, ó. Fátima Melo, boa noite. Silvia Cristina, boa noite também. Roberto Caetano dando boa noite. O Júlio César de Araújo Bulhões dando saudações tricolores. Carlos Roque voltando aqui de novo, dando boa noite para você, meu amigo Carlos Roque. Mais uma vez, obrigado pela audiência. O Sidney Salles também dando boa noite. O Diego Mulhões está falando aqui, ó. Tô muito preocupado com a formação do elenco. Pois é, né? Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Só terminar de ler a galera aqui, que hoje foi o assunto da live do Mário. O Wilderlan Bacelar também chegando aqui, dando boa noite. Flávio Valentim está dizendo aqui, mas a crise financeira tá para todo o Brasil, correto? E porque o Vasco chegou a 180 mil sócios e o Flamengo 140 mil. Desculpa, mas isso aí é desculpa, é o que eu acho. Flávio Valentim, vamos chegar lá. O Flamengo, ele tem uma escala diferente do Fluminense, né? Significa que... deixa eu só tirar fechar a porta do cachorro tá latindo. Galera, programa amador é isso. Mas Flávio, excelente a sua colocação. O Flamengo tem uma escala diferente. O Corinthians tem uma escala diferente, né? Grêmio e Inter, por exemplo, eles têm quase que uma reserva de mercado no Sul. Culturalmente, é difícil entrar no Rio Grande do Sul, né? Porque lá está assentado, né, a cultura, né, gaúcha, e eles conseguem um pedaço do mercado de Santa Catarina e um pouquinho do Paraná que eles disputam com São Paulo. Em Minas, que é um estado grande, importantíssimo para a federação, um estado rico, depois de São Paulo, eles têm quase também lá meio que um monopólio, né? Quase uma reserva de mercado para 2 clubes. Então, o caso do Fluminense é um caso muito especial. A gente não tem a escala do Flamengo, por exemplo. E o Flamengo, Flávio, ele recebeu um doping financeiro, né, da TV Globo, que é a espanholização. A cada 3 temporadas, o Flamengo recebe aproximadamente R$1 bilhão a mais que o Fluminense ou o Botafogo, por exemplo. Isso é uma situação inédita, né? Essa disparidade toda. Eu até concordo que o Flamengo tem que ganhar mais, mas não R$1 bilhão a mais a cada 3 temporadas. E com isso, o Flamengo, com esse doping financeiro, o Flamengo conseguiu montar um time competitivo e criar impacto. E como é um clube que tem escala, né, mais torcedores do que o Fluminense, eles conseguiram o quê? Bombar esse programa de sócio. Mas com esse doping financeiro da TV Globo e da espanholização. O Vasco, Valentim, ultrapassou o Flamengo, mas o Vasco ele fez o quê? Ele reorganizou o seu preço, né? O Vasco hoje, ele tem um programa de sócio talvez mais barato do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Então, o que eu digo, Flávio, a sua mensagem é importantíssima, né? É que o Fluminense, como é que vai ser esse novo plano? Vai ser como o do Vasco, que repensou os seus preços, né? Entendeu a crise, chamou a torcida, um preço mais acessível, né? Como é que vai ser isso? Por quê? Porque eu acho que o Fluminense pode cobrar
um preço justo e chegar aí na casa de 80, 100 mil sócios. Nós temos toda a condição para isso. A Helena Pérez está dizendo aqui, o cabelo ficou show. Obrigado, eu cortei, mas continua despenteado. Obrigado pela audiência, amiga. Andréa Marshall chegando aqui, dando boa noite. O Ian está dizendo que eu pareço o Muriel. Não, que isso, sou mais bonito, rapaz. Valeu, Ian, um abração. A Amanda, lá do nosso time, da nossa página Força, Glória e Tradição, está dizendo aqui, ó, o que está faltando para as pessoas serem sócios? Sabendo que o mais barato é R$ 9,90. Pois é, esse de R$ 9,90, Amanda, muito importante você ter falado isso. Ele é excelente, Ele é quase que uma doação, né? Uma doação. Então, o cara que está fora do estado, né, não vai poder usufruir dos descontos no ingresso, da gratuidade no outro plano. Então, o que ele faz? Ele pode usar esse de R$ 9,90, certo? E meio que faz uma doação, né, para o clube. Isso é importante, né? Eu acho importante, é um valor simbólico. Muita gente consegue pagar, é acessível para muita gente, certo? Só que não pegou, né? Porque as pessoas olham assim e falam, pô, R$ 9,90. Porra, mas não tem vantagem nenhuma? Pois é, esse foi um produto que, pelo menos do meu ponto de vista, foi mal explicado. Então faltou marketing. Ó, esse aqui é um valor simbólico, etc. Você não tem uma grande vantagem em assinar esse plano, mas você ajuda o seu clube. Tá? É quase uma doação, né? Como, sei lá, o Greenpeace faz. O Greenpeace tem isso. Você pode assinar lá o Greenpeace e doar R$ 20 por mês, R$ 10, entende? Só que esse plano foi mal explicado, né? O Miguel Ângelo tá falando aqui, não tem desculpa para ser sócio, R$ 9,90. Não pesa no orçamento de ninguém. Pois é, Miguel, mas é o que eu tava falando para nossa amiga Amanda Flávia. Esse programa de R$ 9,90 é muito importante, só que ele foi mal explicado. E outra coisa, eu acho que esse programa de R$ 9,90 ele poderia ser modificado. Ele tem que dar direito à votação, tá? Tem que dar direito ao cara ser eleitor depois de um período. Acho o período de 2 anos muito longo, Miguel. Mas enfim, eu acho que tinha que ter alguma vantagem, nem que fosse essa, né? Porque até o Mário falou, né? O Anderson, por exemplo, aqui é sócio, é do Tricolor e é lá do Paraná. Um abraço para todo o sul do Brasil, especial para o estado do Paraná, nosso amigo Anderson Viana. Bom, o Mário falou isso na campanha, né? Que ele ia criar um mecanismo para pegar esse torcedor fora do estádio como o Anderson, onde o cara poderia participar das eleições fora do estado, né? Então ele poderia votar à distância, desenvolver um mecanismo, provavelmente virtual, com CPF, para, né, dar segurança e legitimidade ao processo para atrair esse torcedor. E a vantagem é, assim, você ter uma torcida eleitora decidindo o destino do clube. Eu acho sensacional, né? Mas o problema é um pouco esse, né? O problema é a falta de um time... E o paradoxo, né? Que o Mário citou. A falta de um time competitivo diminui a demanda por sócio-torcedor. Mas, ao mesmo tempo, sem o sócio-torcedor, ele não tem dinheiro para montar um time competitivo. Ou seja, é paradoxal. Mas é isso. Vamos esperar que o programa seja um sucesso, que seja muito bom, que seja acessível para a torcida tricolor, esse contexto do povo brasileiro, né, dos nossos problemas, de emprego, queda na taxa de salário, economia, etc. E vamos ver se 2020 o plano bomba e essa receita ajuda a alavancar aí o tricolor, ajuda a fazer, né, ajuda o Fluminense a ter um time competitivo. Mas fica aí a dica, né? Do que muita gente reclama, quais são as dúvidas que são minhas também e que o Fluminense poderia esclarecer. Tá bom, galera? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos vocês, valeu mesmo. Eu sou o Teixeira Mendes, esse é o programa Laranjeiras Rádio e a gente termina aqui, beleza? Só dar uma última lida aqui. O Anderson colocou alguma coisa.
Ele tá dizendo aqui sou eu, meu pai, minha filha e minha esposa. Meu filho de 11 anos, mas já tá me cobrando a carteirinha dele. Já já vou fazer e a família toda é sócio. Bacana, bacana o seu exemplo aí, Anderson Viana, que é lá do Paraná e sócio do Flusão. Parabéns, um abraço de novo para a torcida tricolor de todo o Paraná. O programa Laranjeiras Rádio termina aqui. Muito legal hoje esse programa, a gente conversar sobre a questão do sócio. E vamos ver, ano passado a gente fez uma campanha, vamos ver se a gente retoma aí a campanha nas redes, né, para tentar bombar aí o programa de sócio do Flusão. Então, torcida tricolor, mais uma vez, obrigado pela audiência. Sou Teixeira Mendes, esse é o programa Laranjeiras Rádio, transmitido pela página Força, Glória e Tradição. A melhor cobertura do Flusão é aqui.